O Edmundo Abreu aqui, ó, para abrir o nosso próximo tema aqui, ó. Vamos avançar, vamos trazer aqui, ó, a capa, né? A capa. Acharam o telefone do Nicolas nos contatos do Vorcaro, hein? Opa! Rogério Correia vai falar para nós sobre isso, ó. Edmundo Abreu, ó, deputado federal que se autodenomina Nicole, faz parte da seita política religiosa envolvida na lavagem de dinheiro do Banco Master. Olha aí. Rogério Correia vai tratar disso aqui, ó. De CPIs no Congresso Nacional. Uma são os bolsonaristas querendo uma CPMI. Mas a CPMI deles tem endereço só no Supremo. Eles querem investigar essas denúncias do Toffoli e também do Alexandre Moraes. Ou seja, desviar o assunto do que é realmente o Banco Master, que nós precisamos saber. Mas tem uma CPI... Aliás, essa questão do Toffoli, do Alexandre de Moraes, ontem à noite, às 21 horas, eu e o Celso fizemos um programa aqui que a gente dedicou especialmente a essa questão do Banco Master ser a Lava Jato 2.0, né? Esse ataque coordenado e concatenado da mídia brasileira, alguns de má fé e alguns seguindo a onda como uma verdadeira manada, é estruturada, é coordenado esse ataque ao Toffoli para atrapalhar as investigações, hein? Prestem bem atenção nisso. Nós trouxemos aqui ontem o Luiz Nassif, trouxemos o promotor Celso Tres falando dessa questão. Então, olhos bem abertos. Gente, o MBL está querendo fazer manifestação em São Paulo contra a história do Banco Master. Então, se o MBL está dentro dessa questão, não estou aqui dizendo que não tem que investigar, pelo contrário, a gente quer que investigue a fundo o Banco Master. Eu estou comemorando a operação da PF hoje, lá na Rio Prev, no Rio de Janeiro. Eu quero que os governadores que têm ligação íntima com o senhor Vorcaro, que os deputados que tenham ligação com o senhor Vorcaro, que o PCC, que tem ligação com o senhor Vorcaro e o Banco Master, eu quero que tudo isso seja investigado a fundo, mas investigado pela Polícia Federal, que é quem tem que investigar. Não, se o MBL entra de um lado, nós temos que estar do outro lado. Se o Nicolas, se a extrema-direita brasileira está de um lado, nós estamos do outro lado. Que foi solicitada, aliás, primeiro, eu até assinei ela também, que foi solicitada pelo deputado Hollenberg, que é deputado federal do PSB de Brasília, Distrito Federal. Essa CPI dele é para fazer, de fato, uma investigação do que é o Banco Master e qual a relação dele com o Banco de Brasília e também com esses fundos de previdência do Rio de Janeiro, alguns outros municípios, São Paulo, que colocaram recursos no Banco Master, sabendo que este banco já fazia falcatruas e que acabou que com essas falcatruas dele, esse banco foi desfeito, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem mais popular. Ou seja, o Banco Master hoje é um banco que foi interditado pelo Banco Central. Então tem lá essa CPI, viu, André? Que é a CPI do Hollenberg, que é bom a gente dar uma olhada nisso, que é uma CPI que ele quer que faça um trabalho sério. É bom distinguir aí as coisas, porque os bolsonaristas querem fazer é só cortina de fumaça. Agora, antes de que venha a CPI, se é que vem, é preciso que a gente coloque olhos em algumas questões que são importantes. Você viu agora o Renan Calheiros sugerindo fazer uma comissão para investigar e acompanhar a investigação do Banco Master. Eu acho muito interessante essa proposta dele. E hoje, inclusive, o nosso líder do governo no Congresso Nacional, o nosso senador, ele deu uma declaração favorável a essa empreitada aí do Renan Calheiros. Porque, segundo o Renan, tem envolvimento muito claro de figurões do Centrão. Ele citou o Lira e o próprio Hugo Mota como que estivessem tentando voltar atrás na liquidação do Banco Master. Então, isso aí vai pegar fogo no Senado de qualquer jeito. É bom a gente ficar atento a isso. Bem, Opa, se o Renan Calheiros propôs isso aí, é porque o Lira está mergulhado. Ó. Eles têm uma guerra lá em Alagoas, Renan Calheiros e o Lira, né? Então, interessante, ó, interessante. Outra questão em relação à CPMI do INSS, que também adentrou nessa questão do Vorcaro, pedindo, inclusive, a quebra
do Banco Master pedindo inclusive a quebra do sigilo do Vorcaro e do próprio Banco Master. E nós conseguimos a quebra do sigilo, só que o ministro Toffoli proibiu de que a própria CPMI tivesse acesso e paralisou esse processo. Mas alguma coisinha a gente viu lá, viu, Andréia? Vou dar aqui uma notícia para você boa sobre isso. Uma notícia quente, né? Não boa, notícia quente sobre isso. Agora, então... vamos lá. Sabe um deputado aí muito estridente, que agora resolveu caminhar pelas estradas? Pois é, esse deputado tem o número de telefone dele. Resolveu caminhar pelas estradas, essa é boa, né? Grudadinho com o Vorcaro e do Vorcaro com ele, viu? É muito estranho que eles se troquem esses telefonemas por aí. É o senhor Nicolas Ferreira, vulgo Chupetinho, como é chamado em Minas Gerais. Ele tem que cuidar e, nessa caminhada dele, andar mais rápido, porque senão a Polícia Federal manda buscar ele lá antes da hora. Porque e essa caminhada, inclusive, é para isso mesmo, né, deputado? Ela tem um papel ali de mudar completamente, dentro das redes dele, mudar toda a retórica de uma narrativa, porque a situação dele está ficando cada vez mais pesada, né? Fake news em relação à questão dos Estados Unidos, onde ele pedia intervenção dos Estados Unidos no Brasil, para que o Trump fizesse com o Lula o que fez com o Maduro. Ele já está processado por isso, eu mesmo processei. A outra fake news, de novo, do PIX, ganhou outro processo, e neste caso, tentando desestabilizar a economia brasileira e a democracia, eu também representei contra ele na Advocacia Geral da União. E lá tem um departamento que vislumbra os crimes contra a democracia. É um lugar adequado para ser analisada essa questão do Nicolas, e eu também já entrei lá. Espero que a Advocacia Geral da União tome rapidamente uma medida e entre com ações contra esse deputado. E agora, essa ligação dele com a Igreja Lagoinha e também os telefones dele entrelaçados lá com o telefone do Vorcaro, né? Tem aquela... Isso que o Rogério Correia está trazendo aqui, né? Eu acho que a Advocacia Geral da União tem que entrar rapidamente com esses processos aí, porque o ataque feito ao presidente da República não é ao Luiz Inácio Lula da Silva, ao Lula, é a instituição presidente da República. O que o Nicolas fez é um ataque ao presidente da República, à instituição, né? Então a AGU tem que atuar fortemente aqui. E o senhor Paulo Gonet, né? Senhor Paulo Gonet, desengaveta a Lava Jato, Paulo Gonet. Senhor Paulo Gonet, processa os quinta coluna Vem de Pátria, que estão pedindo bombardeio do Brasil, que estão pedindo sanções contra o Brasil, que estão pedindo sequestro de presidente. Alô, Paulo Gonet, vamos trabalhar? Música, alguém ligou para mim. Vamos ver como é que são esses telefonemas aí. O fato é que esse problema... Eles encontram, o ponto central é a Lagoinha, é a Igreja da Lagoinha, porque tem aí um elo, né? Eles se encontram em algum lugar ali, né? A Igreja da Lagoinha é uma delas, com certeza, muito forte, porque são todos de Minas Gerais, viu? O Vorcaro é de Minas Gerais. O pai dele, Henrique Vorcaro, é que foi fundador da igreja. E ele colocou o pastor Valadão tomando conta da igreja. O pastor Valadão ajudou muito o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, na época, então eles fizeram uma parceria. E o Zetel, que é pastor Zetel, também pastor da Igreja da Lagoinha, é cunhado, é casado com outra pastora da Igreja da Lagoinha, que é irmã. O Zetel, esse, foi o maior financiador da campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio Freitas em São Paulo, em 2022, né? Interessante isso que o Rogério Correia está trazendo. Eles são todos de Minas Gerais. Eu não sabia dessa, que o Vorcaro é filho de um dos fundadores da tal da Igreja da Lagoinha, essa. Gente, isso aqui, ó, se começar a cavar, vai ter lama aqui que não vai ter como calcular a lama que tem nisso aqui. Mando Daniel Vorcaro. Esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Então, o Zetel é cunhado do Daniel Vorcaro. É braço direito, homem forte do Vorcaro. E é cunhado dele. Então, são todos aqui de Belo Horizonte, apoiaram o Nicolas. Essa igreja chegou a ter um banco, tem um banco. O banco foi, quando o escândalo surgiu, eles sumiram com o banco. Depois o escândalo, eles acharam que melhorou um pouquinho, voltaram com o banco. Chama Clava Fort Bank. É um banco da igreja. Ele dizia que era um banco para que os fiéis fizessem lá os seus investimentos, etc. Mas, além dos fiéis, vem também aqueles que usam da boa-fé dos outros para fazer lavagem de dinheiro. Aí é que entra o Banco Master. Muito dinheiro que veio do Zetel e outros, provavelmente do Vorcaro, que foram cair nessa Clava Fort Bank. E era um dinheiro sujo do Master em
especial de crédito consignado de aposentados, que entra a CPMI do INSS. E o presidente da CPMI do INSS é o senador Viana, que é membro da igreja, e que não me deixa aprovar e não coloca em votação os requerimentos para investigar o Zé Tel, a Clava Forte, a Igreja Lagoinha. Aí eu arrumei uma aliada repentina que disse que era preciso colocar o dedo na ferida, que foi a senadora Damares. Então, pediu para que realmente isso fosse verificado, como outros casos. São tudo documentos oficiais, viu, André? Eu peguei isso tudo, documentos oficiais. Exatamente. Essa da Damares, teve aquele vídeo que a gente até repercutiu aqui, do Silas Malafaia indignado, né? Vestindo uma carapuça ali, que aparentemente não foi para ele neste momento aqui, mas ele vestiu a carapuça, né? O Silas Malafaia. A CPMI, inclusive os telefones trocados aí de Nicolas com Gorcado. E ela pediu que, de fato, ela disse que precisa da investigação. Foi quando o Malafaia entrou, protegendo todo mundo e chamando a Damares de linguaruda. E dizendo que, e protegendo a todos. Então ele tem que ir lá na CPMI também, para ele explicar que ligação estranha é essa que ele tem, que ele não tem nada a ver com o assunto, e chega protegendo todo mundo, brigando, inclusive, com uma evangélica, né, como é a Damares, que acabou se colocando favorável à investigação, porque os documentos são muito nítidos, muito claros. Então eu... Damares comunista? Damares... Eles estão chamando a Damares de comunista, será? Sei que a CPMI agora ela se inicia com a obrigação do presidente de colocar esses requerimentos para votar. Falavam isso, é um requerimento do Rogério Correia, do PT, agora é um requerimento que a própria Damares jogou luz sobre eles. Então são requerimentos de convocações de pastores e quebras de sigilo. Então a ligação do Nicolas é muito forte com essa igreja e com essa turma, que fez o apoio a ele. A preocupação dele é grande nisso, fora as fake news que ele fez, essa última do Pix, que é muito séria, que vai dar também trabalho para ele de investigação da Procuradoria-Geral da República. Eu acredito que a situação do Nicolas não está tão fácil não, né, deputado? Tem um clamor muito grande, abaixo-assinado, pedindo a cassação dele. Ele vai ser investigado, não tem condição de ele não ser mais investigado por esses... O problema é o senhor Paulo Gonet. Alô, senhor Paulo Gonet, vamos trabalhar? Vamos oferecer a denúncia? Vamos sair, tirar das gavetas aí do seu gabinete todos os inquéritos que estão aí, todos os relatórios de CPI, tem Covid, tem a joia do Bolsonaro, tem os quinta colunas que atacaram o Brasil, que querem sanções ao Brasil, atacam a presidência. Tem muita coisa para o senhor fazer, senhor Paulo Gonet. Vamos botar a caneta para funcionar. Esse tanto de fake news, mentiras e prejuízos que ele acaba dando ao povo brasileiro. Eu acho que ele está assustado e resolveu, então, como ele sempre faz, arrumar uma cortina de fumaça, que é esta caminhada. Eu acho que essa caminhada tem outro sentido também, porque Michele Bolsonaro já viu que ou ela consegue dobrar o Supremo Tribunal Federal e demonstrar que o Bolsonaro não pode ficar preso na Papudinha e tem que ir para casa, ou não tem outro jeito, ele vai ficando na Papudinha o tempo que é necessário. E o tempo de cadeia dele são 27 anos, tirando o bom comportamento, se ele for ler, etc., isso vai reduzir. Diz que ele vai ler agora Palavras Cruzadas, que o filho está levando para ele, imagina. Ele devia ler Ainda Estou Aqui, né? É um bom livro para ele ler. 247, Cortes 247, obrigado aí pelo material, excelente entrevista. Eu sempre gosto muito do Rogério Correia, né? Se eu fosse mineiro, votaria em Rogério Correia, com certeza. É uma grande quadrilha mineira, diz a Maria Mello. Ó. A Marli dizendo aqui, ó, cristãos têm que defender Jesus e não defender ladrões, como muitos desses bolsonaristas que roubam do pobre. Sensacional o teu comentário, Marli. Perfeito, perfeito. Gonet tem que investigar o deputado Nicolas Ferreira, diz a Encarnação Melgar aqui, ó. Bolsonarista não falha um, é bandidos que não acaba mais, diz a Graça Variedades. E, enfim, né? Essa caminhada do Nicolas Ferreira, gente, é a maior falcatrua possível, né? E o preocupante é isso, né? Que a Polícia Federal, o ICL, mandou lá pedidos de esclarecimentos para a Polícia Federal e a Polícia Federal já informou ao ICL que é perigoso eles estarem fazendo essas caminhadas, e tem trechos, essa BR que eles estão caminhando é uma BR complicada, tem trechos estreitos ali, e a Polícia Federal diz que o acostamento também
tem alguns trechos estreitos ali que a caminhada deles pode prejudicar, né? E assim, é uma caminhada fracassada também, né? Tem ali o quê? 20 deputados que participaram de um dia. Ontem eu vi um deputado lá, um desses bolsonaristas, que saiu fingindo que machucou o joelho, foi numa UPA. Tá, aquilo ali é um circo, gente. É um circo de horrores essa caminhada deles, né? E eu não sei quando é que eles vão chegar em Brasília, porque também isso é outra coisa. Até na quarta-feira eu fui lá na TV Resistência Contemporânea e conversei com o Gilbert Martins, e eu fiz um desafio ao vivo lá para o Nicolas Ferreira. Coloca um sinal ao vivo 24 horas dessa tua caminhada, que eu quero ver se tu caminha mesmo. Porque aquilo ali ele caminha 10 metros, liga uma câmera, faz o vídeo que tem que fazer, entra numa van refrigerada, deve ter umas 4 vans ali que pegam os 20, 30 que estão ali caminhando junto. Eles entram nas 4, 5 vans, com ar-condicionado lá no máximo, param ali num posto na estrada, fazem um lanche, almoçam do bom e do melhor, e se duvidar, estão usando até verba pública de gabinete aí. Se duvidar, estão usando verba pública de gabinete. Então é uma falcatrua da pior qualidade, é um produto midiático da pior qualidade. Então quem engole isso aí é gado ruminante mesmo, né? É gado ruminante para engolir uma falcatrua desta qualidade, né? E eu não sei qual é o objetivo. Eles querem ir para Brasília? Eles querem fazer o quê? Um novo 8 de janeiro lá em Brasília, será? Então, assim, por todos os ângulos, né? Por todos os ângulos é uma coisa dantesca nessa caminhada aí.